Dia 62, Êxodo capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que volte a acampar perto de Pi-Hahirote, entre Midigol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente para Baal-Zefon. Então o faraó pensará: veja só, os israelitas estão andando sem rumo. Eles estão presos entre o deserto e o mar. Então endurecerei o coração do faraó e ele perseguirá o meu povo. Todavia eu serei glorificado com o que vou fazer com o faraó e com todo o seu exército. Aí os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, eles e seus oficiais mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por oficial do comando do exército egípcio. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição com todos os soldados da infantaria, a cavalaria e os carros da guerra do faraó, e alcançaram os israelitas em Pi-Hahirote, junto ao mar, em frente de Baal-Zefon, onde estavam acampados. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer dessa forma no deserto seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Quanto a você, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão e abrirão o caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando na terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios para que queiram atravessar também. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, ou seja, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavalos. Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, colocou-se atrás dele. Da mesma forma, uma coluna de nuvem se retirou diante deles e colocou-se atrás deles. Ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. Assim, os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas a noite inteira. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar e em forte vento
oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e tornou em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios e causou uma grande confusão entre eles. Fez com que as rodas dos carros emperrassem, de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: Fujamos daqui, porque o Senhor está lutando a favor dele contra nós. Quando Israel já estava do outro lado, o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas cubram os egípcios e os carros de guerra e seus cavalos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou à posição normal. Quando os egípcios tentaram fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor os afogou no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavalos, e todo o exército do faraó que havia perseguido Israel pelo fundo do mar. Ninguém sobreviveu. Com os israelitas foi diferente. Eles atravessaram o mar em terra seca, por entre as duas paredes de águas. Assim, o Senhor salvou Israel dos egípcios naquele dia, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Lucas, capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: Sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem. Seria melhor para ele que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu estou avisando a vocês. Chame a atenção do seu irmão se ele pecar e perdoe-lhe se ele se arrepender. Mesmo que ele peque 7 vezes por dia contra você, se ele voltar e disser, estou arrependido, todas as 7 vezes você pode perdoar-lhe. Um dia os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Jesus respondeu, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficientemente grande para dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, aonde a ordem de vocês seria logo obedecida. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando no campo ou cuidando das ovelhas, vai dizer a ele, quando ele volta do campo, venha depressa e sente-se para comer? Na verdade, você dirá, prepare primeiro a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois você pode comer e beber. Nem assim ele recebe agradecimentos, porque está apenas fazendo o que deve fazer. Assim, pois, se vocês obedecem a tudo o que foi mandado, devem dizer, somos servos inúteis porque apenas cumprimos com nosso dever. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia, dali 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram, Jesus,
Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão aos sacerdotes e peçam que examine vocês. Enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse ao homem: Levante-se e vá embora. A sua fé o salvou. Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus: Quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: O reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Mais tarde, ele voltou a falar sobre isso com seus discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, nem que seja por um só dia, porém ele não estará aqui. Dirão a vocês: lá está ele, ou ele está aqui. Não creiam nisso, nem saiam para procurar, porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão, sem sombra de dúvida. Será tão evidente como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja desprezado por toda esta nação. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam e se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá com seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, o fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqueles que estiverem no telhado de sua casa naquele dia não devem descer para arrumar sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida vai salvá-la. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo no mesmo quarto. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Da mesma forma será com as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra deixada. Senhor, para onde serão levados? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: Onde houver um cadáver, ali os urubus se ajuntarão. Jó, capítulo 32. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, ao verem que, apesar de todas as explicações que tinham dado, Jó insistia em dizer que era justo diante de Deus. Então Eliú, filho de Baraquiel, o buzita, da família de Irão, ficou irado com Jó porque ele se justificava diante de Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó porque acusavam Jó de ter pecado sem poderem provar de fato.
Eliú tinha ficado em silêncio durante a longa discussão, porque era mais jovem e respeitou o direito dos mais velhos. Quando Eliú percebeu que os 3 amigos de Jó não tinham mais nada de dizer, indignou-se. Estas foram as declarações de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Eu ainda sou jovem e vocês já são velhos. Por isso esperei com receio de dizer o que pensava. Pensei comigo mesmo, é melhor deixar que os mais velhos falem para ensinar a sabedoria. Mas, na verdade, é o Espírito dentro do homem que ele dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Na verdade, não é a idade que dá sabedoria. Por isso digo, ouçam-me e lhes direi o que penso a respeito desse caso. Esperei para ver se vocês encontravam palavras, mas, observando com cuidado, enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que já estava errado. Nenhum de vocês respondeu às suas palavras. E não me venham com desculpas dizendo que Jó tem razão, em parte, e somente Deus pode mostrar a ele qual foi o seu pecado. Jó não me disse uma palavra ainda, mas se tivesse dito, eu nunca teria respondido como vocês responderam. Agora, vocês estão aí sentados, de boca aberta, sem se explicar, sem saber o que dizer. Será que também devo ficar em silêncio, esperando que algum de vocês encontre uma resposta? Não, eu também darei a minha resposta e direi qual é a minha opinião. Tenho muito para dizer e o meu espírito me impulsiona a falar. Minhas palavras são como vinho guardado numa bolsa de couro nova e bem fechada, que está prestes a romper. Preciso falar, isso me aliviará, tendo de abrir os meus lábios e responder. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou bajular ninguém, mesmo porque não sei fazer elogios mentirosos. Serei sincero para que o meu Criador não me castigue com a morte.